Você já parou e pensou? Faça isso você mesmo. Vai lá ler Mateus e Lucas. Mas já parou e pensou que Jesus ele foi adotado por José? Presta muita atenção nisso. Jesus ele não tinha os cromossomos de José. Mas quando Maria falou para José ali, contou a situação, olha só, então, o Senhor escolheu para ser a mãe do filho dele. José, ele estava noivo de Maria e obviamente ele achou essa história estranha. Mas só que se ele acusasse Maria, se ele fizesse ali aquele movimento, ela seria apedrejada, porque era assim que as coisas funcionavam naquela época. E ele não queria isso. Então ele resolveu sair em silêncio, sair de lá quietinho, não casar com ela, mas não matar ela, sabe? E quando ele ia fazer isso, o Senhor falou com José: Ô José, olha só, ela não tá maluca, você não precisa ter medo de casar com ela. Ela vai ter um filho, e o nome do filho vai ser Jesus. Então José casou com ela. E a gente olha aí, e José, ele escolheu ser o pai de Jesus aqui na terra. Jesus já tinha um pai, ela era o Senhor, mas José, ele queria fazer mais do que apenas casar com Maria. Ele fez parte da criação de Jesus. Ele se envolveu emocionalmente com Jesus. Cara, ele cuidou de Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e falavam: Ei, aquele não é filho de José, o carpinteiro? Ei, aquele dali não é o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Uma coisa que José deu para Jesus foi uma história. E foi a história dele. Sabe? Se você ler na palavra do Senhor, você vai ver que a genealogia de Jesus veio de José. E sabe o que isso significava? Significava que José estava dando uma história para Jesus. E veja, com a gente não é diferente. Só que nós não somos adotados por José. Somos adotados pelo Senhor, o sangue de Cristo na cruz, a ressurreição dele. E agora a posição que ele está ali com o Senhor. Cara, nós fomos adotados. E sabe o que isso significa? Que nós temos o sobrenome do Senhor. Sabe o que isso significa? Que o Senhor nos dá uma história. Ah, mas Raquel, a minha história é horrível. Ei, a palavra fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, Raquel, eu não conheço a minha história. É legal, Deus tem uma nova história para você. Sabe o que isso significa? Cara, que o Senhor te ama muito, muito, muito. Ele sempre te amou, mesmo quando você estava longe dele, ou mesmo se você estiver longe dele fazendo besteira, mesmo se você não ligue para ele, mesmo assim ele te ama, isso não muda o amor do Senhor. Sabe o que isso significa? Ser adotado pelo Senhor significa que ele vai cuidar de nós. Veja, a palavra fala ali, uma profecia ali, o profeta disse que o Senhor estava tirando o coração de pedra das pessoas e dando para elas um coração de carne. E veja, um coração de carne e o de pedra são diferentes, porque o de pedra não vai ter sentimentos. O de pedra não se machuca com facilidade, o coração tem sentimentos, o coração se magoa, o coração se fere, o coração sente as emoções, fica muito feliz, mas às vezes muito triste. E o Senhor não nos daria um coração de carne, lógico que era uma metáfora, mas Ele não nos daria um coração de carne, um coração frágil, se Ele não fosse cuidar desse coração. O Senhor te ama, o Senhor te dá uma história, o Senhor cuida de você. E Ele vai fazer tudo isso, se você deixar. E, cara, eu não quero viver minha vida sabendo que sou amada pelo Senhor, mas viver de uma forma que eu não demonstro meu amor por Ele. Eu não quero viver uma vida podendo ser filha dele, mas agindo como se eu não fosse ninguém, como se eu fosse um desconhecido, sabe? Eu não quero viver minha vida de uma forma que um dia, quando eu chegar no céu, eu não consiga conhecer o meu Deus, ou que eu não tenha conhecido o meu Deus aqui. A gente pode viver uma vida extraordinária aqui, com o nosso Deus. E Ele quer cuidar da gente. Você foi adotado pelo Senhor. Se você não aceitou Jesus, então, cara, você pode ser adotado pelo Senhor. Ele te ama, Ele se preocupa com você, independente de tudo. E na real é isso. Um grande beijo e um abraço.